Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, então nós estamos aqui para a nossa segunda videoaula, para o nosso segundo bate-papo sobre a doutrina cristã. E nós estamos então estudando justamente o Catecismo Maior de São Pio X, mas repito, ele como base e que serve também para a leitura de outros textos do Magistério Sagrado da Igreja. E nós veremos aqui então nesse segundo ponto justamente já o símbolo apostólico, o que nós chamamos de credo. Fiz uma síntese aqui, sobre o credo apostólico, e nós chamamos credo. Por que nós damos esse nome, Eu creio, credo, Nós damos esse nome porque nele, no símbolo apostólico, estão contidos os 12 artigos da nossa fé que nós cremos. Então nós cremos, vamos lá, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, um só Filho, nosso Senhor. Nós cremos que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós cremos que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós cremos que ele desceu aos infernos, ao terceiro dia, ressuscitou e ressurgiu dos mortos. Nós cremos que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos na ressurreição da carne e nós cremos na vida eterna. Então esses são os 12 pontos, os 12 artigos da nossa fé, e por isso que nós chamamos vulgarmente credo, eu creio. O nome mais correto, o nome mais certo seria símbolo apostólico, ou seja, aquilo que nos une aos apóstolos. O símbolon, era geralmente, se a gente pudesse comparar, quando um rei precisava dar uma nova ordem aos seus soldados, então ele tinha que comunicar o comandante das tropas. E como que o comandante saberia que aquela mensagem que chegava para ele de alguma mudança, de fim de guerra ou de alteração dos planos era uma informação verdadeira? Então eles combinavam, era pego um anel ou algum outro objeto de valor, e esse objeto ele era rompido, quebrado ao meio. Então o comandante ficava com uma parte, a outra parte ficava com o rei. Se houvesse alguma mensagem emergencial que precisasse ser dada ao comandante por parte do rei, então o enviado, o mensageiro, deveria levar consigo a parte que pertencia ao rei, para que quando chegasse lá essas duas partes fossem unidas e na união delas verificasse que a informação era autêntica. Esse era o símbolo, símbolon, E hoje é isso que nós temos para comprovar a nossa fé. Então, como eu sei que você é católico, como você sabe que eu sou católico, como que eu sei que numa assembleia de fiéis, aqueles que estão ali são de fato católicos e não são pessoas infiltradas, vamos pensar assim, pelo símbolo apostólico. Quando professamos a fé, mostramos e damos autenticidade àquilo que cremos. Então, a primeira parte é justamente o credo, o eu creio, o símbolo apostólico, que traz em si esses 12 artigos de fé. Nós cremos nesses artigos
até mais do que cremos naquilo que os nossos olhos veem. Por exemplo, eu posso pegar essa caneta e falar, essa caneta ela existe, eu creio que ela existe. Só que tem coisas que podem também nos enganar. Se eu perguntasse para você, essa caneta ela escreve, né? Você crê que ela existe? Creio. Você crê que ela escreve? Possivelmente escreva. Então, há coisas que precisam ser verificadas. Há coisas que nem os nossos olhos são capazes de darem garantia para a gente. Aqui poderíamos citar, por exemplo, o filósofo Descartes, quando ele faz justamente o desmoronamento dos fundamentos do pensamento, né? E ali ele vai dizer que até os sentidos são capazes de nos enganar. Então nós devemos crer nos artigos de fé, aqui era só para citar Descartes, mas nós devemos crer nos artigos de fé muito mais do que aquilo que cremos ao ver com os nossos próprios olhos, porque os nossos próprios olhos ainda podem nos enganar, transmitindo a nós uma falsa ideia daquilo que enxergamos, ou daquilo que vemos, ou daquilo que experimentamos. Enquanto que o símbolo apostólico, os artigos de fé, o credo, transmite a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida aos apóstolos por meio da igreja, como nós já vimos na semana passada, no nosso primeiro encontro. Então, o Papa Pio X vai dizer justamente isso. Devemos crer no símbolo apostólico, devemos crer nos artigos da fé muito mais do que aquilo que cremos ao olhar com os olhos da carne. Depois, podemos rezar o creio frequentemente? Sim, é importante rezar o creio frequentemente para que cada vez mais nos aprofundemos nas verdades da fé, cada vez mais nos aprofundemos na vontade de Deus e cada vez mais nos tornemos íntimos da Santa Igreja Católica, que é a esposa de Cristo. Então, professar o creio, dizer o creio com frequência é algo muito salutar. É importante que façamos isso, manifestemos a nossa fé com o intuito de crescermos no cumprimento da vontade de Deus, de amarmos mais Jesus Cristo e de também amarmos mais a Santa Igreja, sua esposa. E agora, para finalizar, já estamos aqui em 7 minutos, eu gostaria de citar um testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, já no fim da sua vida, né, já enferma no fim da sua vida, ela começa a ter medo, assim como todos nós, não ter medo da morte, mas ter medo de não ter agradado a Deus em tudo, ter medo de não ter sido, de fato, o melhor que ela pudesse ser. E ela então quer manifestar a sua fé de uma forma ainda maior. Ela já tinha manifestado e estava manifestando a sua fé de forma magnânima, mas ela queria expressar de uma forma ainda maior. E o que Santa Teresinha fez? Ela pegou a caneta, tingiu no seu próprio sangue e escreveu o creio no seu diário com o seu próprio sangue, para dizer o seguinte: aqueles santos que derramaram sangue pela fé, aqueles santos mártires que derramaram sangue para guardar a verdade de Cristo e da Igreja, eu os honrarei também por meu sangue, mesmo não sendo mártir, mas eu quero honrá-los com o meu sangue. Não estou dizendo para que vocês façam isso, mas que pensem todas as vezes que forem rezar o creio, o símbolo apostólico, para que o símbolo chegasse até nós. Quantas pessoas, quantos santos, quantos homens, mulheres e crianças foram perseguidos e mortos. Nós não podemos rezar ou professar a fé de modo ingênuo, inconsequente. Nós deveríamos professar a fé em lágrimas de alegria e em lágrimas de gratidão. Porque para que essa profissão de fé chegasse até nós, foi necessário muito sangue de cristãos. Então, você, querido irmão, querida irmã, quando for professar a fé, seja na missa, seja na sua casa, seja em algum outro ambiente, lembre-se disso. Quando você professa a sua fé, você se une a todos esses
que derramaram sangue, que testemunharam e que trouxeram até nós essas verdades. E é nisso que nós cremos. É nisso que professamos a nossa fé. E é por isso que devemos viver e também morrer. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos inspire a professarmos a fé com a nossa vida. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensine a dignificarmos essa grandiosíssima oração, que além de ser uma oração, também é aquilo que nos une aos apóstolos e, consequentemente, a Cristo e sua Igreja. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom estudo a todos.